Mário de Andrade. Nascido em São Paulo em 9 de outubro de 1893, o estilo literário de Mário de Andrade foi inovador e marcou a primeira fase modernista no Brasil, sobretudo pela valorização da identidade e cultura brasileira. Ao lado de diversos artistas, ele teve um papel preponderante na organização da Semana de Arte Moderna, em 1922. Em 1911, entrou para o Conservatório Dramático e Musical. Tinha talento no piano e começou a lecionar. Após a morte de seu pai, em 1907, com apenas 24 anos, publicou seu primeiro livro, intitulado Há uma gota de sangue em cada poema. Em novembro do mesmo ano, discursou em uma conferência para saudar a entrada do Brasil na UNGM. O discurso encantou Oswaldo de Andrade e os dois começaram uma grande amizade. Depois da polêmica exposição de Anita Malfatti e as duras críticas recebidas por ela, Mário declarou seu apoio à pintora, e os dois se tornaram amigos. Juntos, os três começaram a formar uma célula visionária que mais tarde daria origem ao modernismo. Mais tarde, em 1922, publicou a obra de poesias Pauliceia Desvairada, o livro precursor do modernismo brasileiro, e torna-se catedrático de História da Música, no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Nesse mesmo ano, auxiliou na organização da Semana de Arte Moderna, trabalhando ao lado de diversos artistas. Com seus amigos Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Menotti de Alpica, formaram o grupo modernista que ficou conhecido como o Grupo dos Cinco. Mário foi um estudioso do folclore, da etnografia e da cultura brasileira. Viajou pelo Brasil em busca de lendas, tradições, manifestações e outros aspectos culturais do interior brasileiro. Portanto, em 1928, publicou o romance Macunaíma, escrito, segundo ele, em 5 dias. Desenvolvida através de seus anos de pesquisa, ela reúne inúmeras lendas e mitos indígenas da história do herói sem nenhum caráter. O livro tornou-se sua obra de maior destaque, dando sempre muito foco ao homem tipicamente brasileiro e explorando o nosso folclore. No final dos anos 20, há um rompimento intelectual com outros modernistas, principalmente Oswaldo de Andrade. Mário mantém sua linha de pensamento primitivista e nacionalista, mas há uma grande virada no modo como suas obras são retratadas. E o mesmo acontece com outros artistas modernistas. Na década de 30, os heróis de 22 tinham muito mais liberdade e puderam escrever como bem quisessem. A cultura brasileira aproximou-se muito da crítica social, e o mesmo aconteceu com a obra de Mário. Mário de Andrade fez várias viagens pelo Brasil, com o objetivo de estudar a cultura de cada região. Em 1924, visitou cidades históricas de Minas. Em 1927, viajou pelo Amazonas e entre 1928 e 1929 passou pelo Nordeste, recolhendo informações como festas populares, lendas, ritmos, canções, modinhas e etc. De 1934 a 1937, comandou o Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, tendo fundado a Discoteca Pública e a Sociedade de Etnografia e Folclore de São Paulo. Tornou-se diretor do Instituto de Artes do Distrito Federal após sua mudança para o Rio de Janeiro em 1938 e, em 1940, retornou à sua cidade natal, onde começou a trabalhar no Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi a primeira denominação do órgão federal de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. Em 25 de fevereiro de 1945, Mário de Andrade acabou falecendo, sendo vítima de um ataque cardíaco. Listando suas principais obras, podemos citar Há uma gota de sangue em cada poema, livro publicado em 1917, como dito previamente. Essa foi a sua primeira publicação, sob o pseudônimo de Mário Sobral. Com uma visão pacifista, o livro traz crítica à Primeira Guerra Mundial. Amar, verbo intransitivo. Publicado após a Semana de Arte Moderna de 22, o livro traz o uso da linguagem coloquial e trata sobre a iniciação sexual de um adolescente com uma mulher adulta. Macunaíma, 1928.
Já citado anteriormente, o romance de 1928 foi fruto de diversas pesquisas sobre a cultura e o folclore brasileiro, e tem como personagem principal uma Macunaíma, que faz uma representação da personalidade brasileira como um ser malandro. O Banquete. Mário estava escrevendo essa obra quando foi surpreendido pela morte. Então, a obra permaneceu incompleta. Por meio de um almoço elegante, o autor retrata problemas vivenciados pela criação musical erudita brasileira na década de 1940. O cardápio presente também serviu como uma crítica ao usar o contraste entre as comidas saborosas nacionais e as comidas influenciadas pela cultura norte-americana. Pauliceia Desvairada, 1922. Foi o primeiro livro de poemas da fase modernista. Ele faz uma análise da sociedade paulista do início do século XX, visto que São Paulo estava cada vez mais com o cenário urbano e recebendo diversos imigrantes. Mário de Andrade foi quem rompeu com maior rispidez a relação entre o modernismo e as escolas anteriores. Esse desprendimento integral pode ser notado no famoso prefácio interessantíssimo, no qual o autor indica de forma mordaz e espirituosa as bases da criação de Pauliceia Desvairada. Imagino seu susto, leitor, lendo isso. Não tenho tempo para explicar, estude se quiser. O escritor apresenta uma nova realidade social, diferente das vanguardas da Europa, como o expressionismo, o futurismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Ele também realiza ousadas experiências de linguagem nas suas poesias, como versos livres, associação de imagens, simultaneidade e linguagem coloquial. Anos depois da publicação da obra, o escritor definiu o livro como áspero de insulto, gargalhante de ironia. Ode ao burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangue de alguns mil-réis fracos para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam o pritempes com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições, fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros, fará sol, choverá, I like now, mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, o que te darei pelos teus anos? Um colar, conto e 500, mas nós morremos de fome. Come a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelo nas ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempre eternamente as mesmices convencionais, de mãos nas costas, marco eu o compasso, eia, 2-2, primeira posição, marcha, todos para a central do meu rancor inebriante, ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês de guiolhos, cheirando religião e que não crê em Deus, ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão, fora, fora o bom burguês. Ódio ao burguês caracteriza uma fase do modernismo marcada pelo empenho na destruição de um passado artístico que mantinha a sociedade brasileira atada a modelos e comportamentos que vigoraram na Europa no século XIX. Nele, Mário de Andrade atacou as elites retrógradas. A sátira em ódio ao burguês é coerente na medida em que o alvo é o outro. É o burguês rico, ignorante, preocupado com dinheiro e com as aparências, e sem fé cristã. Não há, então, crítica ao burguês intelectualizado e rural. A técnica de composição torna a obra um tanto violenta e agressiva, julgando a burguesia paulistana por sua pobreza de espírito e intelectualidade, assim como sua capacidade de sonhar. O texto é quase um panfleto político, um manifesto. Pode-se destacar o uso de ode, que na literatura é um texto lírico, mas nessa obra acaba se traduzindo um ódio por causa da semelhança entre essas palavras quando ditas em voz alta. O poema ficou muito conhecido por ter sido declarado na segunda noite de apresentação da Semana de Arte Moderna de 1922. A maioria das pessoas presentes no evento faziam parte da burguesia daquela época, e muitas até fizeram contribuições financeiras para a realização do evento, então todos ficaram indignados e ofendidos quando presenciaram o recital.
Agora, falando da parte estrutural do poema, podemos falar que ele possui estrofes heterogêneas, assim como versos e estrofes livres, sem rima nem métrica, mas possui um ritmo e usa bastante dos recursos sonoros. Como já mencionado, o uso das palavras ódio e ódio, que soam muito parecidas. Tem um aspecto panfletário e agressivo, marcado pelo uso excessivo de exclamações. Também utiliza de algumas figuras de linguagem, como a anáfora, observada na quinta e sexta estrofes, onde o poema usa a palavra ódio 13 vezes, e o polissíndeto, que é a expressão de uma sequência de ações sem pontuação. A combinação desses dois elementos expressa um tom de ódio do autor sobre a burguesia.